Fala galera! Na aula de hoje a gente vai falar sobre o crossing over, que é um evento extremamente importante que acontece dentro da meiose 1. Quando a gente fala de meiose, de crossing over, a gente está falando de eventos relacionados com reprodução. A meiose ela vai acontecer por várias razões, mas uma das principais razões é a formação de gametas para a reprodução de organismos pela forma sexuada. Então, dentro da meiose 1, na prófase 1, a gente tem um evento extremamente importante chamado de crossing over, que seria a permutação de informações entre cromossomos homólogos. Essa prófase ela vai se dividir em 5 subetapas: leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno e diacinese. E a gente vai ver cada uma delas. O leptóteno é a primeira etapa. Nessa primeira etapa, a gente vê a estrutura do núcleo íntegra ainda, com nucleolo, carioteca e tudo mais. E esses cromossomos homólogos, eles vão começar a se aproximar e vão começar a sua condensação. No zigóteno, a gente vai ter o emparelhamento dos cromossomos homólogos formando a sinapse. Então, primeiro, vamos relembrar o que são cromossomos homólogos. São cromossomos que apresentam genes para as mesmas informações, genes que ocupam o mesmo loco gênico, genes nas mesmas posições. Então, quando eu falar de cromossomos homólogos, eu estou falando de cromossomos que são semelhantes na forma, no tamanho, que têm os centrómeros nas mesmas posições, que têm genes para as mesmas características. Eu recebo um do meu pai, um da minha mãe. Então, no zigóteno, esses cromossomos que são pares, eles vão fazer um emparelhamento e formar a sinapse, também chamado de complexo sinaptonêmico, que é justamente uma estrutura proteica que vai estar ali presente, comunicando eles, ligando eles. Uma vez que ocorra essa ligação, a gente entra numa fase chamada de paquíteno, onde a sinapse vai se completar e esses cromossomos eles vão ficar mais espessos, ou seja, aquela condensação que se iniciou no leptóteno, ela continuará acontecendo. Lembra que o grau máximo de condensação acontece lá na metáfase. Eles ficam mais curtos, mais espessos, e nessa etapa do paquíteno é justamente onde ocorre o crossing over, é onde ocorre a permuta. Falando em genética, quando a gente tem genes no mesmo cromossomo, a gente chama de linkage, ou genes ligados, que eles sempre vão ser passados para o descendente juntos. O crossing over, ele desfaz esse linkage, ele consegue furar a regra do linkage. Por quê? Ele está mexendo, ele está trocando informações com cromossomos homólogos, então ele pode mexer nessa variabilidade. Isso é extremamente importante do ponto de vista evolutivo. Aumenta a minha chance de sobrevivência se eu tiver uma maior variabilidade. Nesse ponto aí, a gente formou as chamadas tétradas cromatídicas, porque nós temos 4 cromátides, 2 cromossomos, cada um cromossomo com 2 cromátides irmãs. Uma cromátide de cada um desses cromossomos vai fazer a permuta. Só que no paquíteno, apesar de já ter ocorrido o crossing over, eu não observo. Eu vou observar com muita facilidade no diplóteno, porque no diplóteno nós vamos ter o início da separação desses cromossomos homólogos e aquelas cromátides não irmãs que cruzaram uma por cima da outra, elas vão ter o ponto de cruzamento bem evidente nesse momento. Esse ponto de cruzamento ele é chamado de quiasma. Então, na fase anterior, no paquíteno, aconteceu o crossing over. E no diplóteno, eu observo o ponto de cruzamento onde ocorreu esse crossing over.
Então, aqui a gente tem esses cromossomos. Vou separar aqui, ó. Isso aqui, eu tenho um cromossomo azul e o cromossomo vermelho, que são cromossomos homólogos. E eu posso ainda fazer o seguinte, olha. Esse lado esquerdo e esse lado direito do cromossomo azul, eles são idênticos entre si. Por quê? Porque eu tinha um cromossomo que se duplicou. Então, toda a informação que tem de um lado, ela vai estar do outro lado, tá bom? Mas as informações que eu tenho no cromossomo azul não necessariamente são iguais às que eu tenho no cromossomo vermelho. Eu posso ter um gene dominante no azul e na mesma posição eu tenho um gene recessivo no vermelho. Essa é a ideia de cromossomos homólogos. Nesse ponto, nós temos o quiasma. Então, houve o crossing over e eu estou vendo eles tentando se separar já. Eles começam a se separar, mas naquele ponto ainda está um pouco amarrado. E é justamente ali que eu observo. Opa, foi nesse ponto ali que eles trocaram, que eles permutaram. Quando eles se separam de fato, eu consigo observar o quê? Lembra que eu separei. Vou separar aqui de novo, ó. Eu tenho as minhas cromátides irmãs. Agora, essas cromátides irmãs do cromossomo azul, elas não são mais idênticas entre si. Porque de um lado eu tenho uma cromátide toda azul. Do outro lado, eu tenho uma cromátide azul com um pedaço vermelho. E a mesma coisa no vermelho. Tem uma cromátide vermelha com um pedaço azul e uma cromátide toda vermelha. Isso é o crossing over. Como eu sei que no final do processo de divisão eu vou formar 4 células filhas, cada uma delas vai receber um cromossomo diferente. Uma recebe um azul, uma recebe um azul com vermelho, uma recebe um vermelho com azul, outra recebe um vermelho. E isso aumenta a minha variabilidade. Mas o processo não acaba aí. A última etapa é a diacinese. A diacinese ela marca o fim dessa prófase 1. Então, eu tenho uma grande atividade metabólica, um aumento do volume desse núcleo, a separação por completo dos quiasmas e o desaparecimento tanto do nucleolo quanto da carioteca, que vai ser o meu ponto final da prófase para poder entrar na metáfase. Então, galera, quando a gente fala de crossing over, é uma permutação entre cromossomos homólogos. Aquino, pode ter permutação entre cromossomos não homólogos? Pode. Só que uma permutação entre cromossomos não homólogos, ela vai ser uma alteração estrutural no cromossomo. A gente tem uma aula aqui no canal sobre isso. Nesse caso, é um problema. Quando eu falo de crossing over, não. É importante e necessário. Foi, galera? Ficaram com alguma dúvida aí? Lembra de se inscrever no canal, compartilha. Abraço, bons estudos!